Oi, meu nome é Adriana e nesse canal aqui eu compartilho aquilo que eu aprendo de Jesus na minha caminhada com ele. E nesse ano eu estou tentando pegar o hábito de ler, então eu tô lendo um livro por mês e trazendo uma resenha dele aqui pro canal. Só que esse livro em específico eu quis fazer diferente. O livro é o Kryptonita e ele tem 4 partes que falam sobre assuntos diferentes. E eu quis trazer aqui o resumo de cada capítulo, mais o modo entra em ação desse livro, onde eu trago reflexões, onde eu trago as perguntas que o livro traz, para que a gente realmente entre em ação. E essa é a parte número 2 desse vídeo. Eu vou deixar no link aqui em algum lugar a parte número 1. No primeiro vídeo a gente falou mais sobre a Kryptonita, o que ela é, como funciona, quais são os seus efeitos, como ela pode impedir você de viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E agora a gente vai falar mais sobre idolatria, adultério contra Deus, uns assuntos assim envolvendo a Kryptonita, né? Mais diferente, um pouco mais aprofundado sobre o que é de fato adultério contra Deus e idolatria. Eu queria pedir uma coisa pra vocês. Como esse canal é novo e eu sou nova aqui no YouTube, eu tô aprendendo ainda como isso funciona. Então, se vocês tiverem alguma dica pra me ajudar a melhorar os conteúdos aqui desse canal, eu agradeço muito. Eu vou adorar ler todos os comentários. E já se inscreve aqui se você gostar desse tipo de conteúdo. Gente, nesse vídeo vocês vão notar uma troca de luz, uma troca de roupa, porque eu gravei em dias diferentes. Então, um dia eu estou gravando de dia e no outro eu estou gravando à noite. Por exemplo, hoje, agora, eu estou gravando de noite, então eu tô usando a luz amarela. E agora no próximo take vocês vão ver que eu gravei de dia, então a luz tá bem diferente. Mas eu espero que isso não atrapalhe no conteúdo do vídeo, que é o mais importante. Mas é isso que eu queria deixar claro antes de começar. Bora pro vídeo de hoje. Uma aliança de casamento, capítulo 8. Esse capítulo vai falar sobre o adultério contra Deus. Então ele começa contando ali uma história de um casal apaixonado, um casal de namorados que vão se casar. A mulher é descrita como uma pessoa amável, que cuida de tudo e todos, que se dá bem com todo mundo e que é uma ótima mulher para ele. O homem é descrito como um homem apaixonado, que quer se casar logo e que ama muito ela. A relação dos dois vão muito bem, né? É descrita como uma relação quase que perfeita. E depois que eles se casam, passa um tempo e o homem chega em casa do serviço e encontra sua mulher muito bela, muito bem arrumada, pronta para sair. E ele fica pensando assim: nossa, será que eu que esqueci algo importante? Será que a gente tinha alguma coisa para fazer hoje e eu esqueci? Então, ele quebra o silêncio, conversa com ela. E nessa conversa ele descobre que não existe nenhuma data especial, que eles não combinaram nada, que não tem nenhum compromisso, mas que sim, ela vai sair e ela só chega em casa de manhã, no outro dia de manhã, porque ela vai sair com o seu ex-namorado. E ela descreve pra ele como se fosse a coisa mais normal do mundo, tudo que eles vão fazer. Então eles vão passear, eles vão ir jantar e depois eles vão para um hotel e ela chega no outro dia em casa de manhã. Ele fica indignado, obviamente, com essa situação, porque ele entende, né, que é uma situação onde ele vai praticamente ser traído e ela conta isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, o debate que fica é: você não sabe que quando você casa, você não namora outras pessoas, você não fica com outras pessoas, você fica só com o seu parceiro do qual você casou? E ela fala que não, que ela não vai deixar as amizades antigas dela, os ex dela, só porque ela casou agora. Então ela não deixou de falar com nenhum daqueles parceiros que ela tinha na época de escola, só porque agora ela tá com ele, casada com ele. O autor do livro diz que jamais eu e você aceitaria uma coisa assim, desse tipo, no nosso relacionamento. Então por que Deus tem que aceitar? Porque a Bíblia, ela nos compara como noiva de Cristo. E quando ele diz pra gente ficar longe do pecado, longe das coisas mundanas, quando a gente fica nesse meio, nessa divisão entre o mundo, um pé no mundo e um pé na igreja, é considerado traição aos olhos de Deus. Então, ou a gente é totalmente de Deus, ou a gente não é. Nesse relacionamento não existe o meio termo. No dia que eu tava lendo esse capítulo, eu lembrei de um programa de televisão que passava na TV, onde eles faziam um teste de fidelidade. Então, a mulher normalmente procurava o programa, se inscrevia e inscrevia o marido dela sem saber. E eles davam um jeito com que o marido dela ficasse sozinho numa casa com uma mulher que ia ali fazer o teste de fidelidade, né? Dar em cima dele, até que ele se beijasse, e aí sim poderia confirmar a traição. E eu lembro que eles gravavam tudo antes, e depois eles passavam na televisão em rede aberta, assim, pra todo mundo ver. Não era algo exclusivo só da mulher. Então, todo mundo via. Isso era passado como um entretenimento, né, na televisão. A maioria dos homens, pelo que eu me lembro, caía nessa.
acontecia a traição e era revelado para a mulher ali na hora do programa, e aí depois o cara chegava lá onde ela estava e pedia perdão, pedia desculpa, mas sempre dava briga, sempre esse era o entretenimento do programa. Trazendo essa reflexão para mim primeiro, eu que tô para casar, eu jamais faria uma coisa dessa. Né, vamos começar por aí. Eu jamais colocaria o meu relacionamento nessa situação constrangedora só para saber se o meu homem é fiel ou não. Jamais faria um negócio desse. Então, trazendo isso para nossa vida cristã, por que a gente se coloca nessas situações constrangedoras, mesmo que ninguém veja, mesmo que não seja gravado para todo mundo ver? Porque às vezes a gente se permite passar por essas situações que a gente sabe que a gente vai cair, a gente sabe que a gente vai errar. Então, pra quê? Sabe? Pra que se colocar nessas situações que vão levar a consequências seríssimas? Por mais que haja perdão da parte de Deus, sempre vai haver perdão. Porém, se a gente ama Ele de fato, a gente fugiria, correria dessas situações, ao invés de ficar flertando com o pecado ali na cara dura, igual essa mulher que eu citei no começo do vídeo, sem ao menos se importar com o parceiro que ela tá, com quem ela tá, né? Então, até onde vai o nosso amor por Jesus? Será que a gente está disposto mesmo a largar tudo por Ele e somente por Ele? Ou a nossa vontade fala mais alto nessas horas? A reflexão também que fica é o que fala mais alto, né? Qual amor ele fala mais alto? E é bom saber também que por mais que a gente seja fraco, ele está disposto a nos ajudar com todas as coisas, com todas as questões. Então é melhor ser sincero com o Senhor e buscar isso nele, né? Como ele diz aqui, para que a gente busque amá-lo como ele nos ama. E só quem pode colocar esse amor na gente é ele. Então, se a gente não ama Jesus Cristo como ele nos ama, é importante que a gente reconheça, fale com ele, olha, eu não te amo como você me ama, mas eu quero te amar como você me ama. E isso é algo construído, né? A gente passou muito tempo vivendo para o pecado. A gente passou muito tempo longe da presença de Deus, praticamente aprendendo a amar o pecado. Agora que, né, quem se converteu, agora é uma outra caminhada, uma outra jornada de conhecimento sobre quem Deus é, um relacionamento com Ele, fazendo com que essa fé e esse amor cresça mais e mais. Então não é algo da noite para o dia, mas é algo legal de se pensar, para que a gente possa dar mais passos para frente do que passos para trás nesse relacionamento. O modo Entra em Ação desse livro fala pra gente o seguinte: examine o seu coração hoje, quão exclusivo é o seu amor por Jesus. Peça que o Espírito Santo lhe mostre qualquer outro amor na sua vida que ameace tornar-se adultério contra Deus. Se ele lhe revelar algo, faça a mudança necessária. Reflita sobre o seu relacionamento exclusivo com Deus, de novo hoje, e se comprometa novamente com ele, como se você estivesse renovando seus votos matrimoniais com ele. Adultério contra Deus, capítulo 9. Ele começa esse capítulo 9 falando sobre o adultério contra Deus, e ele começa usando o versículo de Tiago 4, versículo 4, que diz: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ele vai falar nas próximas páginas a respeito do nosso relacionamento com Deus, né? E que é impossível alguém que está fora da igreja, alguém que nunca teve um relacionamento com Cristo, cometer adultério contra Deus. Então, a carta de Tiago é especificamente para os crentes, para aqueles que acreditam em Deus e têm um relacionamento com Ele. Bom, quem recebeu a Cristo precisa cumprir os seus mandamentos. Caso contrário, ele é considerado adúltero. Ou seja, iniquidade, né? Que ele está praticando uma iniquidade, porque ele sabe o que é errado, ele sabe o que é certo, então ele escolhe, ele decide fazer o mal, ele decide praticar a iniquidade. E isso não é para a pessoa que está tentando, né? Que ela é aquela pessoa que tenta fazer o certo, aquela pessoa que busca em oração, que busca libertação, tipo, não é aquela pessoa que, eu tô buscando libertação nisso, mas às vezes eu caio, mas eu me levanto. Não é essa pessoa. É a pessoa que decide e escolhe continuar fazendo, praticando, mesmo sem se arrepender do que tá fazendo. Essa sim é considerada adúltera,
porque ela escolhe, ela decide, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo das consequências. O adúltero aqui, né, no caso, uma traição, parece até ser uma palavra dura, muito forte de se falar. Mas se a gente olha para o nosso relacionamento com Cristo como um relacionamento entre marido e mulher, como a Bíblia descreve muitas das vezes, essa palavra se encaixa aqui perfeitamente nesse caso. E uma coisa que eu aprendi nesse livro é que não é só a adoração a outros deuses que é levada como adultério. Esse é um dos primeiros pontos, né, do Antigo Testamento, quando ele fala sobre os 10 mandamentos, né, não adorará outros deuses além de mim. Porém, nos dias atuais, também naquela época, né, os deuses deles e os deuses de hoje são muito ligados com as nossas vontades, os nossos desejos, se a gente parar para analisar mais profundamente sobre o que cada um fala, né, porque são muitos. Então, muitas das vezes a gente não vai ter uma estátua, muitas das vezes a gente não vai ter um altar a quem se adorar, porém, a gente pode estar adorando as nossas vontades, os nossos desejos, sem ao menos saber que a gente adora eles, ou até amá-los, né? E por amá-los, a gente acaba colocando as nossas vontades, os nossos desejos acima da vontade de Deus, acima da palavra de Deus, e isso acaba fazendo com que a gente se torne inimigos de Deus. Mesmo que a gente não tenha um altar para adorar, mesmo que a gente, eu vou na igreja sempre, a gente acaba pecando nisso. Muitas vezes a gente nem vê, a gente nem percebe, a gente faz isso no nosso dia a dia. E os próximos capítulos vão falar mais aprofundadamente sobre isso. Dito tudo isso, a gente vai entrar no modo Entre em Ação desse livro, que vai trazer algumas questões aqui pra gente pensar, refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é a sua vida, literalmente. Não há vida fora de Deus. Porém, o mundo busca nos seduzir a cometer adultério contra ele. A melhor forma de permanecer vigilante é buscando a Deus completamente. O que você pode fazer a fim de garantir que está dando o seu tudo a Deus? Como está o seu horário? Você protege o seu tempo com Deus? Separa tempo para ler a palavra, orar e jejuar? Você procura oportunidades de servir a Deus na sua igreja, no seu trabalho ou na sua comunidade? Você trabalha no seu emprego de forma que é uma adoração a Deus? Determine a maneira como deseja tornar o seu relacionamento com Deus à prova de adultério. Defina o seu plano, escreva-o e depois comece a executá-lo. Veja que todas essas questões são baseadas no nosso relacionamento com Deus. Porque o Evangelho, o intuito dele não é fazer com que você siga um monte de regras. Eu posso isso, eu posso aquilo. Não, é literalmente um relacionamento com Deus. Então, através desse relacionamento, da presença de Jesus e do Espírito Santo na sua vida, você vai ser impactado e convencido a fazer certas mudanças na sua vida. Então não é algo que vai te colocar dentro de uma caixinha. Muitos cristãos se sentem presos. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas, na verdade, eles não vivem um relacionamento real com Deus, com Jesus, e acabam se sentindo presos como se eles não pudessem fazer nada. Muitas das pessoas que se sentem assim é porque realmente não têm um relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, porque elas se sentem pressionadas a obedecer, sendo que um cristão, ele deve obedecer a Cristo por vontade própria. Então a palavra diz, neguem-se a si mesmos e tome essa cruz e me siga. Isso é uma escolha da própria pessoa. Ela escolhe se negar, ela escolhe não fazer as suas vontades. Isso não pode ser algo imposto por outras pessoas ou pela religião, pela igreja, pelos pastores. É um relacionamento individual seu com Cristo que deve ser conservado, deve ser trabalhado no dia a dia. Não é do dia para a noite, né? Mas é algo muito importante. Um exemplo prático disso é que quando a gente tem uma amizade, gosta muito dessa amizade, quer manter ela, e às vezes a gente faz alguma coisa errada, e essa pessoa vem, nos perdoa, e ela fala assim, não faz mais isso, que eu não gostei disso. Qual é a tendência? O que a gente tem que fazer para manter essa amizade? Normalmente, parar de fazer aquilo que a pessoa não gostou. Caso a gente continue sem se importar muito com a opinião dela, porque a gente, não, nada a ver isso, a gente pode acabar perdendo essa amizade. Ou essa amizade pode ir se desgastando com o tempo, só porque a gente acabou pensando mais na gente e não deu valor a outra pessoa, ou não deu a prioridade devida para conseguir manter esse relacionamento. Porque num relacionamento, as pessoas precisam ceder. Não tem muito o que fazer. Então, assim, eu não gostei disso. Não faça mais isso. Caso você queira manter aquela amizade. Caso contrário, não vai ser um relacionamento legal porque a outra pessoa vai estar desconfortável. E no nosso relacionamento com Cristo,
é a mesma coisa. Se a gente continua pecando sem se importar com ele, uma hora ele vai embora. Por quê? Essa pessoa não tá nem aí pra mim. Ele continua nos amando? Continua nos amando. Mas o que que eu vou fazer aqui se minha presença não é bem-vinda? Se eu não sou respeitado? Ou se essa pessoa não se importa comigo? Qual é a lógica de alguém ficar num lugar assim, desse jeito? Então, que a gente possa olhar para o nosso relacionamento com Deus, com Cristo, dessa forma. Literalmente como um relacionamento. E ele é um relacionamento construído. Você não ama do dia para noite alguém. Então, o amor, né, é igual os frutos do Espírito. Você não vem com o fruto da paciência, mas ele é construído dia após dia. O amor é a mesma coisa, tanto é que o amor está lá nos frutos do Espírito. E ele é uma construção, ele é um crescimento. Bom, dito tudo isso, vamos para o próximo capítulo. O que está por trás da idolatria? Capítulo 10. Vou falar para vocês que o capítulo 10 e o 11 foram os que eu mais gostei de ler. É os que tem mais informação, ele aprofunda bem sobre o assunto da idolatria e mostra que não é só sobre estátuas ou monumentos ou templos que se referem à idolatria. Assim, é muito fácil a gente reconhecer a idolatria, mas quando não tem isso, ainda assim a gente pode estar cometendo esse pecado sem ao menos saber. Nesse capítulo 10, ele vai falar um pouco sobre a idolatria, né? Ele vai introduzir esse assunto e no outro ele vai destrinchar mais. Porém, aqui ele já começa falando que o homem tem um anseio em seu coração colocado por Deus pela eternidade, pelos mistérios de Deus, né? Tudo começa quando o homem decide preencher esse vazio com algo que não é Deus. Então, ou ele vai pelo excesso, né? O excesso de compras, o excesso de trabalho, o excesso da comida, ou ele vai para um outro caminho, que é adoração a ídolos ou a outros deuses. Ele tem essas três formas, né? Ou ele vai pelas suas vontades, ou ele vai pelo caminho dos deuses, ou ele busca a Deus. A primeira coisa que o livro pontua é que os ídolos e os deuses são criados por homens. Então, é simplesmente um homem que criou uma estátua. E ele, para se satisfazer esse vazio, ele decide como esse ídolo vai ser adorado, onde ele vai ser adorado, como, o que ele pode prover, o que ele não pode prover. Ele dá essa força, essa autoridade para o ídolo, preenchendo de alguma maneira esse vazio de adorar, essa falta de adorar a Deus nesse ídolo. Porém, o autor ele não foca muito nisso, ele foca mais na questão o que é realmente adoração. Porque se tem a opção da gente inventar, criar coisas novas, a forma de adorar, a forma certa de buscar, a forma certa de orar. O que de fato é, então, adoração? O autor já disse pra gente não se limitar muito em questão de adoração na igreja, né? O louvor, como, tipo, pensei em adoração, já pensei no louvor da minha igreja cantando. Não, ele não fala muito isso. Ele fala pra gente olhar para as escrituras e ver qual foi a primeira vez que apareceu a palavra adoração na Bíblia. E isso acontece lá em Gênesis, onde Abraão está levando seu filho e ele diz que os homens deles esperem que ele e o seu filho vão subir ao monte para adorar o seu Deus. E depois eles vão voltar. O que está acontecendo ali? Um ato de obediência. Deus já tinha pedido para Abraão para entregar o seu filho em sacrifício para Deus. Então ele só foi cumprir aquilo que Deus já tinha pedido. O seu único filho, o filho da promessa, Deus pediu para que Abraão entregasse seu filho. Ele foca muito na questão da obediência de Abraão. Então, o ato de adoração em si é obediência a Deus. Tem um ponto muito interessante que ele traz, é que nem sempre o ato de obediência que nós vemos como obediência, Deus aceita. Ele cita um versículo muito revelador aqui, que está lá em Amós 5, 21, 23, 14. Houve um dia em que Deus disse ao seu povo: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Afastem de mim o som das suas canções e músicas das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. A retidão é a obediência à autoridade dele, não o que nós determinamos ser uma forma santa de viver. Glorificamos e honramos a Deus ou qualquer outra autoridade quando obedecemos. Nós degradamos ou desrespeitamos quando não obedecemos. Podemos falar da boca para fora, exagerar e elogiar, escrever canções e por aí em diante, mas se não fizermos o que Deus deseja, nós o insultamos. Tem um versículo que ele não cita aqui, mas
representa exatamente isso que ele está dizendo, que está lá em Tiago 2,10, que diz: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Isso aqui está no Novo Testamento, mas também vale para aquela época. No versículo que eu citei, eles estavam fazendo o que o Senhor queria, né? Cantando, louvando a Deus, mas o coração deles estava longe, eles estavam caindo em outros pecados, em outras coisas, mas ao mesmo tempo estavam longe do Senhor. Então, isso aqui nos mostra que só ir para a igreja não adianta. Você precisa ter um relacionamento com Deus e a partir desse relacionamento obedecer a sua palavra, obedecer ao que Ele revela para você. No modo Entre em Ação, ele fala o seguinte: adoração é a escolha de obedecer, honrar e dar graças a Deus. Quando abandonamos qualquer elemento dessa verdadeira adoração, expomos-nos ao engano, que leva à idolatria. Isso é verdade para nós, individual e culturalmente. O primeiro ato declarado de adoração nas Escrituras foi quando Abraão obedeceu a Deus ao ir sacrificar Isaque. O que Deus lhe disse para fazer? Isso pode ser algo que o Espírito Santo desafiou você a fazer enquanto lia a Bíblia, ou pode ser algo que ele colocou no seu coração, que é específico para você. Separe um momento agora para perguntar a Deus quais passos você pode dar a fim de cumprir essa tarefa hoje. E certifique-se de agradecê-lo por escolher você para fazer isso, por falar com você e por estar ao seu lado à medida que você o adora através da obediência. Tem uma coisa também que eu queria falar sobre essa passagem de Abraão. Eu ouvi uma vez numa pregação que esse versículo não se trata somente sobre a obediência, mas sim o ato de adoração é um sacrifício. Nem sempre a nossa vontade vai bater com a vontade de Deus. Então, pense em Abraão. Era o seu único filho, filho da promessa, acabou de nascer, como assim? Eu vou entregar. Então, um ato de confiança, né, que Deus ia prover o sacrifício, ele foi e obedeceu, e ele realmente ia obedecer. Tanto é que Deus pede para Abraão não matar seu filho, porque ele já tinha visto o que ele precisava ver, que Abraão ia ser fiel, independente do que acontecesse. Isso falando resumidamente. Mas o ato de sacrificar a sua vontade, aquilo que você quer, esse aí é o ponto. E quando você faz isso, você adora a Deus, obedecendo Ele e sacrificando aquilo que você mais gosta. E ele vai falar em uma das partes do livro que não é sobre ter uma fé tola, né? Que não é sobre um pensamento errado sobre aquele versículo. Ah, Deus proverá. Então eu vou sair do meu emprego porque Deus proverá. Não, Deus provê através do seu emprego. Não é seu emprego que te sustenta, é Deus que te sustenta através desse serviço que você faz. Então, saber colocar a sua fé em Deus, nas coisas que tem na sua vida, saber que Ele que provê, esse é um ponto-chave para que você o adore da forma correta. Ah, Deus me colocou nesse emprego, então eu vou fazer aqui, vou trabalhar, vou dar o meu melhor, e aqui Deus vai prover o meu sustento, entendeu? O Senhor me fez lembrar de algumas coisas que Ele tinha pedido, né? Eu fiz a questão aqui, respondi a questão. Ele me fez lembrar de algumas coisas que Ele tinha pedido e que eu preciso dar mais atenção. Separe um tempo, pense sobre isso, que o Espírito Santo possa te lembrar aquilo que Ele já pediu para você, para que você possa concluir, possa fazer em adoração, em obediência ao Senhor. Vamos para o próximo capítulo. A idolatria do crente, capítulo 11. Nesse capítulo vamos ver sobre a obediência parcial, o contentamento e a cobiça. 3 assuntos muito importantes. E o último era um que eu não sabia, né? Cobiça é um tipo de idolatria. Então, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, o porquê, e vai citar o versículo falando exatamente essa palavra que eu disse agora pra vocês. Então, vamos lá. Para relembrar um pouco a história de Saul, que ele vai tratar sobre o assunto da obediência imparcial. Israel tinha uma aliança com Deus originada através de seu pai Abraão. Deus havia dado ao rei de Israel, Saul, uma direção através do profeta Samuel. E escute agora a mensagem do Senhor, 1 Samuel 15:1. Não havia como não entender a vontade de Deus. Foi direta e ao ponto. O rei recebeu a ordem de destruir os amalequitas, todos os homens, mulheres, crianças e animais. Era a vingança de Deus para a forma como Amaleque se opôs a Israel quando estava fugindo do Egito e estava em sua época mais vulnerável. O rei Saul imediatamente convocou e mobilizou o exército para atacar Amaleque. No entanto, lemos: E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito, capturou vivo Agag
rei dos Amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Para muitos, poderia parecer que Saul de fato obedeceu à palavra do Senhor, mas depois disso lemos: Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Saul não deu a Deus a adoração, a obediência que ele merecia. Samuel então confronta Saul, que, estando enganado, nega totalmente a acusação, mas Samuel aponta os animais que estavam sendo sacrificados. Saul então tenta colocar a culpa no povo, mas Samuel o corrige: Não, é você quem está no controle, foi você quem desobedeceu a Deus. Uma vez que Saul se encontra encurralado pelo confronto profético, Samuel declara uma verdade incrível a respeito da idolatria, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aqui vemos um caso de obediência parcial. Eu recebo uma ordem, mas eu não completo essa ordem. Como se a minha mãe pedisse assim: Adriana, eu quero que você limpe toda a cozinha, mas eu esqueço de limpar o chão. Ela vai chegar em casa e ela vai falar: Você não limpou a cozinha porque o chão tá sujo. Mas eu vou falar assim: Não, eu limpei, eu lavei a louça, eu limpei a mesa. Como assim? Mas para ela, aquilo não vai estar completo. É a mesma coisa que aconteceu com Saul. Ele não completou a ordem que Deus tinha dado. Ouvimos muito a frase, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Porém, aqui ele já ia estar adorando a Deus, né? O ato de sacrifício naquela época era um ato de adoração. Porém, ele já ia estar adorando a Deus se ele tivesse completado a missão dele, se ele tivesse obedecido por completo. Isso nos leva a entender que Deus quer filhos obedientes por completo. Não é só uma área que você deve obedecer a Deus. É em todas as áreas da sua vida. Trabalho, financeiro, estudo, ministério. Então, são todas as áreas que Deus tem planos para que a gente siga. E a gente só descobre isso através da intimidade com Ele. Através da sua palavra, através da sua revelação pessoal com cada um. Agora, voltando para Saul, o que acontece? Olha o que Samuel diz. E a arrogância como o mal da idolatria. Ou seja, por que isso é uma idolatria? Ele fala da arrogância. A arrogância é uma atitude de desprezo. Então, assim, alguém fala alguma coisa para você, você fica: Nada a ver isso aí. Tipo, despreza aquele conhecimento que a pessoa tá falando. Ah, você não sabe de nada. Quem é você? Então, assim, ele desprezou totalmente a palavra de Deus e ele fala que cedeu por causa do povo. Porém, o autor diz que foi mesmo as suas vontades, né? Mas agora vamos falar sobre o contentamento, que é a chave para que você não caia no ato de idolatria. O que aconteceu com Saul? Ele recebeu uma ordem, porém não se contentou com essa ordem e quis fazer do seu jeito. Então, ele acabou desobedecendo a Deus. O que o livro pontua? Que se a gente está contente naquilo que estamos fazendo para Deus, a sua vontade, não cairemos nesse ato de idolatria. Idolatrar as nossas vontades, colocar elas acima de Deus, acima daquilo que Deus te revelou para fazer. Então ele usa o exemplo de Jesus. Em oração eu pedi ao Senhor que me desse sua definição de contentamento. Ouvi no meu coração satisfação completa na minha vontade. A vida do nosso Senhor Jesus é a própria ilustração de contentamento. Ouvimos isso repetidamente em suas palavras. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. João 4:34. Seu contentamento com a vontade de Deus e seu compromisso com ela estão evidentes no salmo messiânico que diz: Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Salmos 40, verso 8. Para ele não havia nenhum desejo nem paixão fora da vontade de Deus. Sua paixão era cumprir os desejos de seu pai. Então, o ato de se contentar com a vontade de Deus para você, para sua vida, é a grande chave para que você não caia nesse perigo de idolatrar a sua vontade, querer fazer a sua vontade acima da de Deus. Então, ter prazer na vontade de Deus é a chave. Parece algo muito difícil, mas é algo que você vai construindo com o tempo, sabe? Porque nem sempre é aquilo que eu sempre falo aqui. Nem sempre a nossa vontade vai bater com a vontade de Deus. Então, é uma construção. É uma construção de relacionamento, é uma
envolve libertação, envolve orações, jejum, muita entrega da sua parte, muita sinceridade no seu coração, de expor a Deus aquilo que você sente, aquilo que você não sente, e pedir mesmo para que o Espírito Santo coloque isso em você, porque com as nossas forças, sinceramente, a gente não consegue. Não tem como fazer a vontade de Deus somente com as nossas forças. A gente erra, a gente é humano, a gente, sabe, não tem como. Sozinhos não dá. Falamos agora do contentamento, e cobiça é o oposto. Quando você não está contente com algo e você cobiça outras coisas que você talvez não pode ter agora, ou que você quer muito, né, mas você não pode ter. E está ligada também sobre você não estar contente com o que Deus tem te dado no momento, né? Então Deus está suprindo todas as suas necessidades, mas ainda falta. Você não está contente com aquilo que você tem. Mas vamos ver aqui um pouco mais sobre isso. Paulo diz: portanto, mantenha os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Colossenses 3, 5, 6. Vejam as palavras de Paulo: a cobiça é um tipo de idolatria. Aqui está a nossa próxima chave para entender o que é verdadeiramente idolatria. Hebreus 13, 5, 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Deixar esse resumo, né? Falamos sobre a obediência imparcial, falamos sobre o contentamento e agora falamos por último sobre a cobiça. Prestem atenção. Deus te dá uma ordem e você obedece pela metade. Deus cuida de você e a gente não se contenta com o cuidado dele e ainda acaba cobiçando outras coisas. Vigie nessas 3 áreas. Se Deus te pediu alguma coisa, e se ele te pediu, tente fazer o máximo possível para que você cumpra isso. Caso ele esteja cuidando de você, né, cuidou de você até aqui, olhe para trás, veja tudo que ele fez. Por mais que a gente passe por situações difíceis, olhe para trás. Veja tudo que Deus fez e agradeça. E se contente com o cuidado de Deus. Se você não vê, uma amiga disse assim: Adriana, eu tô fazendo essa oração. Eu quero que Deus me mostre todos os cuidados, os mínimos detalhes que Ele tem feito na minha vida, porque às vezes eu não vejo. Então essa é uma oração que a gente pode fazer, para que Deus mostre os pequenos cuidados que Ele tem feito. E isso é bom, porque aí a gente de volta para a realidade, assim, tipo, cara, eu não tô sozinho nessa terra, tem alguém cuidando de mim. Então, isso é bom para que a gente glorifique a Deus aqui, sabe? E cobiça. Se você quer algo, peça a Deus. Reveja, né, seus conceitos, mas peça a Deus. E espere que alguma hora Deus proverá isso na sua vida. E fique feliz. Eu não tô falando aqui em situação de miséria, não tô falando de pobreza, eu tô falando aqui de quem tem o básico, que Deus provê o básico, tem um trabalho, tem uma casa, consegue comer, tem roupas para vestir, sabe? Consegue ir para algum lugar legal. Eu não tô falando nada ao contrário disso. Saiba aproveitar os bons momentos que Deus te dá. O modo entre ação aqui vai falar sobre o quão importante é a gente saber o que é idolatria, saber identificar, saber que não são só estátuas e monumentos, né? Como eu achei muito que era. Eu achei. Eu achava que era só isso, né? Ah, se eu não for ali no templo da deusa tal, pra mim tá tudo bem, eu não tô cometendo nada, não. Tá tudo bem pra mim. Porém, ele diz: por mais que seja difícil ouvir que a obediência parcial é o mesmo que idolatria, temos que ser gratos por aprender isso. Se soubermos o que há no teste, podemos passar todas as vezes. Essa é a bondade e a misericórdia de Deus. Como é tão fácil não enxergar onde temos sido parcialmente obedientes, teimosos ou cobiçosos. Peça que o Espírito Santo lhe revele quaisquer áreas da sua vida que estejam sob essa influência. Arrependa-se de qualquer área que ele lhe mostrar e peça que ele purifique você. Por fim, peça que ele encha a sua vida de novo, capacitando-o a segui-lo em obediência com todo o coração. Olha, eu já recomendei uma vez e vou recomendar de novo a compra desse livro. Se você tem um amigo aí, esse livro aqui é emprestado, nem é meu, mas se você tem um amigo aí que tem esse livro e ele tá lá largado na estante, eu recomendo muito você ler, estudar. Esse livro aqui é um livro de estudos, então assim, tem que ser lido com calma.
Tem que ser um livro que você usa para meditar junto com a palavra, porque ele tem revelações muito importantes. As revelações sobre idolatria, o que realmente é, se você pegar para ler, você vai ter uma dimensão maior. Aqui é um resumo que eu estou tentando fazer, mas é muita informação. Eu vi que tem vídeos no YouTube sobre isso, sobre o mesmo assunto, e ele fala muito mais explicado, então são vídeos muito maiores, são vídeos de 1 hora. Então, assim, vale a pena buscar esse conhecimento para que você não erre nisso e para que você tenha um conhecimento mais aprofundado sobre isso. Para que você, quando alguém necessitar, tanto na sua igreja quanto na comunhão do dia a dia, você conseguir ajudar uma pessoa que esteja passando por isso. Mas é claro que você não vai tacar na cara da pessoa que ela tá sendo idólatra. Você vai conseguir conversar com ela melhor, você vai pedir sabedoria para Deus, para o Espírito Santo e conseguir ajudar ela de alguma forma. Então, se você tem esse desejo no coração de, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus, busque o conhecimento a respeito de cada assunto da Bíblia. Uma das coisas que eu tava vendo é que eu preciso primeiro aplicar esse conhecimento em mim, para que depois isso sirva de exemplo para as pessoas, né? Para as pessoas não ficarem só com aquilo que eu falo, mas as pessoas à minha volta consigam ver, nossa, a Adriana tem esse tipo de comportamento aqui. Então, o que ela fala é coerente. E isso, no ministério, para quem é de ministério, é muito importante. A sua conduta, o seu exemplo, fala mais alto do que as suas palavras. Se você fala uma coisa aqui e a pessoa olha para sua vida e não vê nada disso, você vai perder toda a sua credibilidade. Então, invista em conhecimento, invista em tempo com Deus, invista. Bom, dito tudo isso, vamos para o próximo capítulo. Aliviando a pressão, capítulo 12. Estamos no capítulo 12, aliviando a pressão. Vai contar aqui um pouco sobre a situação de Saul antes daquela que a gente viu anteriormente, que foi o primeiro ato de desobediência que ele teve, e a partir daí tudo começou a dar errado. E também vamos ver o oposto disso, a história de Davi, que vai contar quando ele ficou longe, que ele teve que fugir do rei Saul. Então, eu vou contando aqui para vocês, eu vou ler um pouco da história. Considere mais uma vez o rei Saul. Ele não estava contente em habitar na vontade de Deus. Sua teimosia o tornou suscetível à cobiça. Seu primeiro erro registrado não ocorreu com os amalequitas. Aconteceu no início de seu reinado, quando enfrentava os filisteus. Esses inimigos de Israel haviam reunido um exército massivo de 3.000 carroças, que naquela época era como tanques, e havia tantos soldados a pé que pareciam tão numerosos quanto os grãos de areia do mar. Estavam acampados em Micmas e prontos para atacar. O exército de Saul não era nada em comparação. Era um recém-formado e ainda estava se erguendo. Lemos o seguinte: quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Vocês conseguem imaginar a pressão que estava sobre Saul nesse momento? Né? Você é o líder, e vem um exército gigantesco na sua frente para derrotar, acabar com a sua vida. E o seu exército começa a fugir. O que você faz? O que você faz no lugar de Saul nesse momento? Bom, vamos ver o que ele fez. No entanto, um possível resgate estava a caminho, o profeta sênior Samuel, que deveria ir naquele dia oferecer sacrifício ao Senhor. Isso renovaria a confiança dos homens na liderança de Saul e lhes daria coragem para encarar a batalha. Porém, houve um problema. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Não era segredo para ninguém. Saul não estava autorizado por Deus para fazer uma oferta. Aquela ação era reservada ao sacerdote. Samuel era profeta e sacerdote.
Porém, para ser justo com Saul, imaginemos que numa situação de pressão como aquela, ele e seus homens devem ter pensado que situações desesperadas exigem medidas desesperadas. Os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas. Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saiba, sempre é mais importante obedecer a Deus, não importa a situação. A insegurança de Saul era simplesmente uma manifestação de sua falta de contentamento. Ele queria que tudo à sua volta estivesse sob seu controle, e as circunstâncias estavam longe disso. Ele odiava a pressão sobre a qual estava e queria alívio. Seu descontentamento o levou a cobiçar a paz que ele desejava. Aqui está uma verdade que a gente precisa entender e guardar no nosso coração. Em nossas vidas passaremos por tribulações, passaremos por dificuldades. Mas se Deus te deu uma ordem, se Deus te deu uma promessa, aguarde, espere nessa promessa. Mas está muito difícil. Vai orar, vai adorar a Deus. Eu não sei qual situação que é, mas tenta aquietar seu coração em Deus. Porque nesse caso aqui, ele tentou resolver a situação de uma maneira muito impulsiva, sem pensar. Então, ao nosso olhar, a gente fala, ele não buscou a Deus, ele foi buscar a Deus simplesmente assim. Mas ele sabia que ele não estava autorizado a fazer isso. Ele poderia ter orado, ele poderia ter feito qualquer outra coisa menos o sacrifício que ele não estava autorizado a fazer. No momento de desespero, né? Isso aqui vale muito também a desconfiança de Deus. Tipo assim, não confiar totalmente em Deus. Por quê? Ele atrasou. Se eu não buscar, o que vai me acontecer? Mas ele já tinha recebido uma ordem que era para ele esperar. 7 dias estou aí. Então, se ele tivesse esperado mais um pouquinho... Então, assim, espera no Senhor. É difícil? É, mas espera. Não tente tomar as rédeas daquilo que você não tem controle. Se parece que tem, toma cuidado, para você não fazer algo impensável. Bom, foi isso que eu aprendi nesse capítulo, foi isso que eu entendi. Ele também dá a passagem de Davi, que ele conta outra situação, mas que Davi não agiu de maneira impulsiva. Quando Davi, mesmo tendo várias oportunidades de matar o rei, de matar aquele que o perseguia, ele não o fez. Ele confiou no Deus que disse para ele que ele era rei, que consagrou ele a rei. Então, se Deus quer eu lá naquele trono, praticamente Deus vai me colocar naquele trono. Eu não preciso cobiçar, eu não preciso lutar, eu não preciso matar o rei, no caso, né? Eu não preciso matar o rei para chegar lá. Alguma hora eu vou estar naquele lugar que Deus me prometeu. Basicamente, esses são os opostos que ele apresenta aqui em situações diferentes, cada um com a sua dificuldade, né? Parece aparentemente uma maior que a outra, mas atitudes diferentes que ditam o seu futuro. Esse modo entra em ação aqui é para intercessores, pessoas que intercedem. Olha o que ele diz. Espero que até então você esteja entendendo como a idolatria é mais do que simplesmente curvar-se diante de status. Peça que Deus lhe mostre onde a idolatria tem influência na sua cidade ou comunidade e então interceda por essas áreas. Ore para que Deus brilhe a luz de sua verdade nesses lugares. Envie seus filhos para serem luz e que ele seja conhecido como o Senhor de tudo. Capítulo 13 e 14. Criptonita e pecado. Chegamos ao penúltimo capítulo deste vídeo e ele continua falando sobre os mesmos assuntos, mas eu quero focar nesse capítulo 13 uma coisa que me chamou muita atenção. Ele fala sobre um engano. Como o engano pode nos afastar da presença de Deus sem a gente perceber. Vamos lá. Ele dá uma definição sobre o engano que eu vou ler aqui para vocês, que diz: a palavra engano é definida como causar, aceitar como verdadeiro ou válido o que é falso ou inválido. E ele diz: a desobediência intencional não deve ser encarada como algo leve. Ou seja, o que ele vai falar aqui pra gente? Que o engano, ele entra no nosso coração a partir do momento que a gente escolhe pecar, sabendo
do que não é para ser feito. Então, olha, não cometa adultério. Pecado gravíssimo. Aí você vai lá, deliberadamente, comete esse pecado e vamos dizer que você se arrepende. Você se arrepende, confessa e Deus te perdoa. Porém, por você achar que está debaixo da graça, debaixo do perdão, você acha que está tudo bem. Então você continua a sua vida normalmente, sem buscar uma santificação, sem buscar mais a presença de Deus, sem pedir para se limpar. Então, acaba que, sem essa busca, você pode acabar pecando de novo, errando de novo. E da segunda vez, fala aqui que é colocado como se fosse um véu no nosso coração, aonde a gente perde a sensibilidade com o Espírito Santo. Então, da primeira vez, surgiu um incômodo muito grande. Na segunda, um incômodo um pouco menor. Na terceira, nem tanto. Então, quanto mais essa camada de engano vai nos possuindo, menos a gente vai se arrependendo, menos a gente vai se moldando, se permitindo ser moldado por Deus, e mais longe da presença dele a gente fica. Até que a gente cai de vez e não levanta mais. E esse é um engano. Então ele cita o versículo de Tiago 1, 23, 24, que diz: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ele explica que o espelho é a palavra de Deus. Então, quando estamos na igreja, quando estamos em contato com a palavra, agimos de acordo com ela. Mas quando saímos, a gente não age mais. A gente segue a nossa vida, como se nada tivesse acontecendo. E tá tudo bem, eu estou debaixo da graça de Deus. E tá tudo tranquilo. Quando, na verdade, não está. Então, esse é o ponto que eu queria enfatizar sobre o engano e sobre esse véu que é colocado, né? Última coisa aqui que eu queria comentar, que não tá no livro, eu ouvi uma pregação uma vez e ela dizia assim: você está orando para Deus te livrar do engano? Aí eu fiquei assim, como assim? E depois que ela foi falando, foi explicando, ela disse: na Bíblia diz que até os crentes vai ser enganado nos últimos dias. Então até crente vai cair em lorota. Então peça para Deus te livrar de todo o engano. E eu tenho feito essa oração na minha vida há um bom tempo. E tem dado certo. Às vezes surgem uns pensamentos assim: o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô seguindo isso? Será que isso é verdade? Mas isso é tudo mentira, sabe? A gente sabe que a palavra de Deus é a verdade. Porém, Satanás vai colocando seta na sua cabeça. Ah, por que você tá aí? Aí não é o seu lugar. Isso são mentiras. São mentiras que vão sendo colocadas na nossa mente e que se a gente não vigiar, a gente acredita. Não faz mesmo sentido. Por que eu tô vindo na igreja? A igreja sou eu. Aí começa a distorcer a palavra. A igreja sou eu, somos nós. Por que eu preciso de uma igreja? Por que eu preciso ir na igreja? E é assim que eu começo. O véu do engano vai muito mais além de só pecar. Ele abre uma porta para que Satanás vai colocando coisas na sua cabeça para que você se afaste. Quanto mais longe, pior é para você e melhor é para quem quer te enganar. Você já sabe quem é. Então, ore por isso. Se fortaleçam no Senhor e se mantenham no caminho. Não saiam em hipótese alguma. Bom, isso aqui foi quase um modo Entre em Ação, mas agora vamos para ele. Temos alguns questionamentos aqui para nós hoje. Qual é o papel que a voz de Deus tem na sua vida? Quando foi a última vez que você buscou a opinião dele a respeito das suas decisões? Quando você ora? É um monólogo ou uma conversa? Separe um tempo agora para convidar Deus para ter uma conversa com você. Aquieta-se e ouça a voz dele. Interaja com ele e quando terminar, escreva o que ele lhe disser. Nós temos um chamado, um destino e um encontro marcado com a grandeza que nos espera. É tempo de se livrar da desobediência e da liturgia e se cobrir de grandeza, glória, majestade e poder em Jesus Cristo. Entre em Ação, capítulo 14. Enfim, chegamos no último modo Entre em Ação desse vídeo. Se você gostou até aqui, já deixa seu like, seu comentário, se inscreva nesse canal para não perder os próximos vídeos que vai sair. Que vai sair a continuação desse vídeo, né, que eu separei em 4 partes.
E nesse modo Entra em Ação, ele vai falar pra gente tomar cuidado, porque a gente acha que tem controle sobre o pecado, mas é justamente por achar que a gente tem um controle, o domínio, que a gente acaba caindo de novo no mesmo pecado. Pode acontecer tudo aquilo que eu falei lá atrás, sobre o véu, sobre o engano e o afastamento de Deus. Eu vou ler para vocês o que ele fala aqui no finalzinho, que ele diz: peça a Deus que lhe mostre qualquer área da sua vida em que você tenha começado a perder a visão acerca da vida que ele deseja para você. Áreas onde o pecado e o comprometimento talvez estejam começando a parecer mais atraente. Deixe que ele lhe dê uma visão nova para essas áreas da sua vida e escreva o que ele lhe mostrar. Então, chegamos ao fim desse vídeo, mas semana que vem tem a continuação, é a terceira parte, então se inscreve aqui nesse canal para acompanhar os próximos conteúdos. E muito obrigada por ter chegado até aqui. Até a próxima!